Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Navarro e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como conduzir um processo seletivo de forma remota. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente antes de começar um processo seletivo é um bom job description. O que é o job description? É aquele documento que a gente tem com a descrição de cargo daquele novo colaborador. Então, descreva muito bem quais são as atividades que ele vai fazer, quais são os desafios daquela vaga, daquela área, quais são as competências comportamentais, as famosas hard skills, e quais são as competências comportamentais, as soft skills necessárias para aquela vaga. Eu sei que muitas vezes a gente acaba usando na nomenclatura do job description, né, a nomenclatura daquela posição, daquele cargo, o nome cool, o nome descolado, mas evite fazer isso na sua empresa. Muitas vezes você vai usar um nome cool, diferentão, que a tua empresa conhece, mas não é o nome usado pelo mercado. E daí vai ficar difícil de um candidato achar que aquela vaga faz sentido para ele, achar que aquela vaga ele consegue cumprir todos os requisitos e inclusive até procurar na internet se ele estiver procurando por uma vaga daquela posição. Então, sempre coloque nomenclaturas que o mercado esteja acostumado, mas sim, você pode e deve, durante a descrição, usar uma forma mais descolada, se fizer sentido para a cultura da sua empresa, falar com uma linguagem, usar termos diferentes. Isso sim, porque daí você está contando um pouquinho para aquele candidato de como é que é trabalhar aí. Muitas vezes, algumas empresas, ainda mais startup ou um escritório de advocacia muito pequeno que está iniciando, e aquela pessoa ela precisa fazer um pouco de tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal de comercial, hoje a gente tem uma pessoa para closer, que faz o fechamento de vaga, e tem uma pessoa do hunter, que é as pessoas que vão atrás de de um lead, enfim, vão atrás ali de um cliente. E daí você coloca a posição lá, vaga vendedor closer / hunter. Por que a gente não deve fazer isso? Primeiro porque não é algo que o mercado está acostumado. Você pode sim até achar uma pessoa que teve experiência antes prévia como closer ou como hunter, mas na hora que for fazer a busca, isso pode dar problemas, até porque sempre vai ter uma parte que ela vai desempenhar mais. Dando um outro exemplo que o mercado está acostumado aí em fazer uma vaga híbrida, vamos dizer assim, UX e UI. Muitas vezes você abre uma vaga UX / UI ou Full Stack, que é o pessoal de tech que tem conhecimento em desenvolvedor front e desenvolvedor back. Realmente, o mercado está acostumado, você pode até abrir, mas é o que eu brinco. Você sabe os dois, mas sempre tem um que você é melhor. Você ou acaba sendo melhor em UX ou em UI, ou você acaba tendo foco mais em front ou em back. Então, deixe ao longo da sua descrição qual é o foco daquela vaga. Se é atuar mais como UX ou como UI, front ou como back. Em um segundo momento, é muito importante você entender como é que vai fazer a publicação dessa vaga. Então, se você vai publicar nas redes sociais, no site da empresa, no LinkedIn e outras plataformas de vagas sobre aquela vaga, e eu acho que você pode e deve sim sempre fazer isso, ou se você também vai buscar uma consultoria para te ajudar a conduzir esse processo seletivo, seja por uma questão de facilidade, não ter, e isso é muito indicado para empresas que hoje não tem uma pessoa da RH, então o gestor, toda essa parte de triar currículo, analisar currículo, chamar para entrevistar, se perde muito tempo. Então seria interessante trazer uma consultoria para te ajudar a realizar essas vagas. Outra etapa muito importante é entenda se você tem budget quando você for abrir uma vaga. Não tem coisa pior do que a gente abrir uma vaga e depois, ao longo do processo seletivo, se dá conta de que não vai conseguir trazer essa pessoa, não vai conseguir ter um budget para trazer esse profissional. E daí é o que eu falo, você perdeu sim dinheiro também, porque você perdeu tempo entrevistando pessoas, analisando currículos, mesmo se você não faça com uma consultoria, mesmo você fazendo internamente. O seu RH, a pessoa, o seu gestor, a pessoa que conduziu o processo seletivo, ela perdeu tempo, logo ela perdeu dinheiro. Então, antes de abrir uma vaga, um outro ponto super importante é entenda se você tem budget para isso. E por último, eu diria que desenhe o teu processo seletivo. Quantas pessoas vão ser necessárias para ir conversar com esse candidato para fazer uma avaliação? Você vai fazer um case? Você vai fazer uma dinâmica? E daí aqui eu vou te dar algumas dicas. A melhor coisa é, o mais ágil que você conseguir fazer, melhor. Hoje em dia,
a gente perde, dependendo da vaga, por o mercado está muito aquecido, você vai perder o teu candidato ao longo do processo, se você coloca muitas etapas, ou principalmente pensando na geração Z, que gosta de coisas mais rápidas e mais ágeis, se você coloca um processo seletivo muito longo, provavelmente você vai perder um bom candidato ao longo do processo. Então coloque, e daí não adianta também colocar 4 pessoas para entrevistar junto, né? Porque eu falo que o próprio processo seletivo, a própria entrevista já é um momento de tensão. Imagina aquela barreira ali com 4 gestores te entrevistando. Não é legal, né? Pensando na experiência do candidato. Então, a melhor coisa é, até 2 pessoas, sim, podemos colocar para entrevistar juntos, mas desenhe quem vai conversar primeiro. E daí, uma dica que eu dou, pensando em case, pensando em teste, é, se aquele case for algo que vai te ajudar a tomar uma decisão, coloque lá para os finalistas. Mas se for um case que é classificatório, que é a pessoa que você vai decidir se vai contratar ou não, o case ele realmente é super importante, coloque uma primeira etapa, antes inclusive das próprias entrevistas, para você não perder tempo entrevistando, sendo que seria uma pessoa que pelo case não foi bem. Até aqui é uma etapa pré-processo seletivo, para a gente fazer antes de realmente começar a entrevistar, analisar candidato, analisar currículo. Até aqui isso é igual, tanto do remoto como do presencial. Então agora eu vou trazer para vocês qual a diferença do que a gente faz quando é num processo seletivo remoto. No remoto, se cerque de boas ferramentas. Então, olhe quais são as ferramentas que existem hoje no mercado de videoconferências de boas qualidades. Olhe uma câmera que você tenha, seja do computador ou se você vai fazer pela webcam, uma câmera boa para realmente o teu candidato conseguir ter uma boa imagem sua, com um bom som. Importante também fazer a entrevista em um lugar tranquilo, que não tenha ruídos externos, que não possa atrapalhar, seja você falar, o teu candidato te ouvir ou até mesmo ele conseguir, né, raciocinar, pensar em todo o barulho que às vezes pode estar vindo do teu lado, da tua câmera, do teu fone. Outro ponto importante também é, use ferramentas de recrutamento e seleção que te ajudam a como conduzir esse processo seletivo. Hoje em dia existem várias ferramentas no mercado, inclusive até mesmo se você decidir que vai ser uma consultoria que vai fazer, cobre também dessa consultoria. Como é que está sendo, quais são os números desse processo seletivo, aonde cada candidato está em cada etapa desse processo. Por estarmos no remoto, mais do que nunca, ser pontual é importante. Já era super importante no presencial, só que lembre-se, no presencial, o candidato chegava ali no escritório, tinha alguém que recebia ou você mesmo recebia e pedia às vezes para ele, me dá 10 minutinhos, eu já volto. Ele sabia que você estava esperando ele. No remoto isso não existe. Ele entra lá na sala e se você demora muito para entrar, ele não sabe se você está sem conexão, se você perdeu o horário, o que aconteceu, se você esqueceu dele. Então, uma dica super importante é, mais do que nunca no remoto, seja pontual. E se por algum motivo você se atrasar, manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa avisando, olha, está tudo certo, é esse link mesmo, mas eu vou me atrasar um pouco. Outro ponto super importante é, deixe a sua câmera ligada e convide o seu candidato a fazer o mesmo. Tenha um olho no olho, mesmo que de forma online, isso é super importante. E por último, acredito que a dúvida da maioria das pessoas, como fazer as dinâmicas, né? Como fazer os cases de forma online. E daí, o que eu falo é, hoje sim, tem várias ferramentas que a gente consegue dividir em salas o grupo e mandar, 3 pessoas vai para esse grupo mais fechado, outras 3 pessoas vão para o outro, e isso funciona. A meu ver, aqui na Mova, a gente prefere de uma outra forma. Por quê? Vou trazer um pouquinho para vocês o meu ponto. O que acontece? Quando a gente coloca cada candidato em um grupo, a gente não consegue ver o todo. Você não sabe o que está acontecendo do lado de lá, daquele grupo fechado. Você pode até entrar, mas aí você não vai ver os outros. E daí, se um candidato caiu por conta da internet, ele vai acabar perdendo aquela dinâmica. Diferente de se você faz de forma individual. Então, você não vai repetir uma dinâmica com todo mundo apenas por conta daquela pessoa. Então, já temos aí um grande problema. A conexão dos nossos candidatos. O segundo ponto é esse. Eu não consigo ter controle do que está acontecendo. E daí, com isso, eu acho que a gente perde muito numa avaliação de como que aquele candidato interage com outras pessoas, como ele se porta em grupo. Então, por isso que eu prefiro o quê? Fazer de forma individual. Trago uma situação, um case para ele na vivência e entendo e pergunto para ele, o que você faria nessa situação? Claro, dê tempo para ele pensar, traga uma situação bem elaborada,
fala para ele criar uma linha de raciocínio e com isso você vai acompanhar também. Óbvio, o presencial é bem melhor da gente conseguir, principalmente vagas de estágio, como é que interage em grupo, isso não tem dúvidas. Mas, se por algum motivo a gente precisar fazer o remoto, porque a tua empresa ela só trabalha no remoto, ou porque é uma vaga para um outro estado, uma solução é trabalhar com cases. Aqui na Movo RH, a gente tem feito dessa forma. Isso enquanto o metaverso não fica mais maduro, para a gente conseguir trazer toda a parte boa, positiva da vivência no presencial para o online. Mas a verdade é uma só. Não existe regra, não existe certo ou errado. Aqui na Mova, a gente prefere dessa forma. Mas eu te convido a você testar. Testa aí o que faz mais sentido para vocês. Se é fazer uma dinâmica usando essas ferramentas do online, colocando cada um num grupo, ou fazer de forma individual. E ver o que faz mais sentido aí, como você, como recrutador, vai se sentir melhor conduzindo o processo seletivo. Se precisar de alguma ajuda em como conduzir o seu processo seletivo de forma remota ou até mesmo em criar cases de forma individual para o seu candidato, conte aqui com a gente da Movo RH. Vamos adorar te ajudar. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e juntos vamos humanizar as relações de trabalho. Um ponto importante é Peraí. Quando você volta pra... Posso?